Meus irmãos e minhas irmãs, começa hoje a Semana Santa, no domingo de Ramos, esse dia que é muito importante para a vida da igreja e para a comunidade. E eu queria destacar 3 pontos importantes desta celebração. Primeiro ponto, hoje escutamos agora a narração da Paixão do Senhor. A Paixão do Senhor nós narramos na Sexta-feira Santa, que é o dia que celebramos mesmo a morte de Jesus, na Sexta-feira Santa. Mas por que a igreja celebra hoje a Paixão do Senhor? Porque na Sexta-feira Santa não tem missa. Na Sexta-feira Santa é a celebração da Paixão. E hoje, como tendo a missa, a Santa Eucaristia, tem 2 evangelhos. O evangelho da procissão, como a gente viu o percorrido que Jesus fez, no momento que ele foi aclamado em Jerusalém, e o evangelho da Paixão, que hoje é domingo, dia do Senhor, e celebramos também o evangelho da Paixão do Senhor. Hoje, domingo, dia da Santa Eucaristia, e na sexta-feira também, que vai ser a liturgia da palavra, a liturgia da Paixão do Senhor. Segundo ponto, no evangelho, a gente viu um ponto muito importante. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. O que é que significa isso? Que véu é esse? No Antigo Testamento, depois vocês podem olhar da internet, a maquete do templo de Salomão, do templo de Jerusalém. Lá na maquete vocês vão ver que o templo ele era dividido em partes. Tinha uma parte lá que é o local dos santos, aonde estava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estavam as tábuas da lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Então a Arca da Aliança ficava nos santos dos santos. E ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote que entrava lá para oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. Qualquer pessoa do povo que entrasse lá, morria. Então ninguém podia entrar lá. Ficava o espaço da Assembleia do povo e ficava o lugar do Santíssimo, que é o Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar. É como Deus estava lá e o povo, e ninguém podia nem tocar e nem entrar naquele local sagrado. O que era que separava Deus, que era o espaço sagrado, os santos dos santos, e o povo? Era uma cortina que fazia essa separação. Quando Jesus morre, Jesus rasga esta cortina. O Jesus é o Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Então, em Jesus, não existe mais essa divisão. Jesus rasga essa cortina. Não existe mais essa divisão. Por quê? Porque Deus veio habitar entre nós. Deus veio armar a sua tenda entre nós. E hoje, como nós sabemos, todos nós que somos batizados, somos o quê? Templos do Espírito Santo. Então a nossa vida, o nosso corpo é sagrado e Deus habita em nós. Jesus até falou para a samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Deus, que era tão inacessível, que era distante, que ninguém podia chegar perto e nem tocar, agora nós podemos ver, é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou na carne humana, no seio da Virgem Maria, e santificou toda a humanidade. Então Deus está no meio de nós, como nós até falamos na oração eucarística, O Paulo fala, o Senhor esteja convosco, e a Assembleia responde, Ele está no meio de nós. Mas só existe em português essa resposta, porque em latim, no original, e em espanhol e com teu Espírito. Só diz, Ele está no meio de nós em português. No original, em latim, e com teu Espírito, Então, Deus está no meio de nós. Então, essa cortina que dividia Deus e o povo se rasgou. Deus agora vem morar, vem habitar no meio de nós. Outro ponto importante, que esse ano não vai dar para fazer uma catequese para vocês, porque eu cheguei agora, mas vou aproveitar também
para fazer uma catequese para vocês sobre a Semana Santa. A gente está vendo já no início, estamos no primeiro dia da Semana Santa hoje, que começa com o Domingo de Ramos, mas a gente tem os 3 dias muito importantes que a gente vai celebrar, que é o Tríduo Pascal. A Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. Vocês sabiam que essas 3 celebrações é uma celebração só, é uma missa só? Vocês sabiam que essas 3 celebrações é uma celebração só? Não pode celebrar a quinta sem a sexta e sem o sábado. Se a gente perceber na Quinta-feira Santa, como é que começa a celebração da ceia do Senhor na Quinta-feira Santa? O padre fala a missa normal, o início, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem o ato penitencial, tem o glória, vai a celebração todinha da missa. No final, tem a bênção final? Não. O que é que tem? Depois da comunhão, o padre leva a reserva em procissão para a adoração. Então, não tem a bênção final. Se não tem a bênção final, a missa não terminou. A missa não terminou. Então, o padre leva a âmbula para um local para a adoração. O padre não deu a bênção final. Na sexta-feira, o padre começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, porque a missa começou na quinta-feira. Como é que começa a sexta-feira? A paixão, que não é missa, é a celebração litúrgica, é a celebração da paixão do Senhor. Como é que começa? Começa o padre entrando em silêncio e se prostrando aqui na igreja, em silêncio. Como a celebração já começou na quinta-feira, na sexta-feira não vai começar, vai continuar a paixão de Jesus. O padre entra em silêncio e se prostra aqui. Quando o padre sobe aqui no presbitério, ele já vai começar com a oração. Quais são os momentos mais importantes, os momentos-chave da sexta-feira da paixão do Senhor litúrgica? Primeiro, o padre começa com a liturgia da palavra, depois a oração universal, que a igreja reza pelo mundo inteiro, depois tem a adoração da Santa Cruz e depois a comunhão. São os 4 momentos da sexta-feira da paixão do Senhor Jesus. No final, o padre dá a bênção na sexta-feira? Não, o padre não dá a bênção. O padre, depois que distribui a comunhão, o padre sai em silêncio, não se toca nenhuma música, nem no início e nem no final da celebração, da paixão de Jesus. Então o padre sai em silêncio, terminou a celebração da paixão litúrgica da sexta-feira. No sábado santo, na vigília, começa a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, porque dá continuidade à celebração. Começa com a celebração do fogo, aonde o padre acende o círio. O círio representa o quê? O ressuscitado. O ressuscitado a gente vê? Não, por isso que é representado pelo círio. O círio é a luz, é Jesus que ilumina o mundo. Jesus fala no Evangelho, eu sou a luz do mundo. Então o círio é representado Jesus é representado pelo círio, que é a luz. Muitos católicos reclamam dessa missa da vigília. Ai, que missa demorada, ai, que celebração demorada, meu Deus do céu. 2, 3 horas e fica olhando para o relógio, né? E se coça, e o padre não termina a missa, e é leitura, e é isso e aquilo. Por que o povo reclama dessa celebração? Porque o povo não conhece a celebração. Porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, para a gente vai ser monótono, vai demorar, eu não estou entendendo nada. O que é que está acontecendo nessa celebração? O padre começou lá fora, a igreja está escura, depois entra dentro da igreja, e é tanta leitura, e é isso e aquilo, e o povo começa a reclamar. Por quê? Porque muita gente não entende. Primeiro, a vigília, já está dizendo, é vigília. Vigília é o quê? Espera. O certo seria a gente passar a noite toda esperando Jesus ressuscitado, assim como Maria Madalena. Ela passou a noite todinha lá em oração e encontrou com o ressuscitado. Então, se é vigília, a gente tem que passar a noite toda em oração. Mas a igreja, de maneira pastoral, faz só este ritual, né, da celebração. Então,
A celebração da vigília, ela tem 4 momentos importantes para vocês memorizar e aprender. A celebração da vigília tem 4 momentos importantes. Esses 4 momentos é uma caminhada de fé. É como se a gente tivesse um encontro com Jesus, esses 4 momentos. Por quê? Vejam bem. Primeiro, eu vou ter um encontro com o ressuscitado. Esse momento, ele começa com a bênção do fogo e o padre acende o círio, que significa o ressuscitado. Significa o quê esse primeiro momento? Que eu vou ter um encontro com o ressuscitado. Segundo, liturgia da palavra. Se eu tive um encontro com o ressuscitado, eu preciso conhecer Jesus. E eu vou conhecer Jesus através de quê? Da palavra. Eu vou conhecer Jesus através da palavra. São 9 leituras, mas de maneira pastoral, os padres podem fazer 4, porque o povo reclama muito, né? Na reunião de preparação para a liturgia, os agentes pastorais são os primeiros a reclamar. Padre, é muita leitura, 9 leituras, pelo amor de Deus, não vai acabar nunca essa missa, né? O pessoal reclama. E quem não conhece, pior ainda, né? Então, essas leituras é um encontro que eu vou ter de formação para eu poder conhecer Jesus, porque para eu aderir, para eu ser discípulo e discípula do Senhor, eu preciso conhecer Jesus, e eu só vou conhecer através da palavra. Como é a palavra? São 9 leituras. Começa por onde? Começa pelo início. A palavra começa pelo livro do Gênesis. Deus criou o céu e a terra. Depois vem a próxima leitura que fala do chamado de Abraão. Depois vem a leitura de Moisés, que Moisés pega as tábuas da lei e tira o povo do Egito. Depois as leituras faz um recorrido pelos profetas no Antigo Testamento, faz um recorrido pelos sapienciais, faz um percorrido pela história da salvação, até chegar na carta aos Romanos, até chegar nos evangelhos em Jesus. Então, este é o segundo momento da celebração da vigília. Se eu tive um encontro com o ressuscitado, assim como os discípulos de Emaús também é essa catequese. O discípulo de Emaús é a catequese da vigília. É a catequese da vigília. Os discípulos vinham tristes no meio do caminho. Jesus morreu. De repente, Jesus começa a conversar com eles. Eles têm um encontro com o ressuscitado, a celebração do círio e do fogo. Jesus vai falando com eles, explicando as Escrituras. É o momento que nós fazemos as 9 leituras para eu poder conhecer Jesus. Terceiro, se eu tive um encontro com o ressuscitado e se eu conheço o projeto de Jesus, qual é o terceiro momento da vigília? O batismo. Eu vou ser batizado porque eu conheci Jesus, eu conheci o seu projeto e agora eu quero fazer parte dele na minha vida. Eu quero que Jesus habite em mim, eu quero ser um embaixador de Cristo. Eu quero que o Espírito Santo me ilumine, eu quero ser um discípulo e uma discípula do Senhor, para eu assumir esse projeto na minha vida. O terceiro momento é o momento do batismo, porque o mais adequado é se fazer os batismos de adultos no momento da vigília pascal. Muitas paróquias não querem fazer, por quê? Porque demora. E o povo fica olhando para o relógio e a celebração está demorando e tudo, as pessoas ficam inquietas, querem logo ir embora, querem ir para casa e não vivencia esse mistério, não vivencia essa graça, não vivencia esse momento tão importante. Para quem já é batizado, vai renovar as promessas do batismo. E para quem ainda não é batizado, vai ser batizado e se configurar a Cristo. Agora, vê se vocês acertam o quarto momento. Eu tive um encontro com Jesus ressuscitado. Eu conheci Ele através da palavra. Eu fui batizado. Qual é o quarto momento? A Eucaristia. Aí sim, eu estou preparado para comungar do corpo e do sangue de Jesus. São os 4 momentos das vigílias. Muita gente não sabe. Muita gente vê uma celebração longa e não chega a ter essa experiência com o Senhor através da celebração litúrgica. Então, como nós estamos tendo agora o início da Semana Santa, eu gostaria que vocês tivessem esse conhecimento, para que vocês participassem desta Semana Santa, desse tríduo pascal, de maneira diferente, como nunca vocês participaram antes. Vocês vão participar agora conhecendo, experimentando e vivenciando cada momento, para que vocês possam ter um encontro com o Senhor
ressuscitado na vida de vocês. E vocês possam receber essas graças do tríduo pascal, até a gente celebrar no domingo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.